Olá, bem-vindos ao nosso segundo estudo e eu gostaria de convidar para nós começarmos primeiro a fazermos uma oração. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui para continuar esse estudo, para aprendermos mais sobre Ti, Senhor, sobre a Tua maravilhosa obra, sobre Teu cuidado conosco. E pedimos que Teu Santo Espírito esteja atuando na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Que nós compreendamos mais de Ti e do Teu amor. Em nome de Jesus, aquele que morreu para nos redimir, nós pedimos. Amém. Nós estudamos anteriormente sobre o sonho de Nabucodonosor. Vimos sobre aquela estátua que tinha cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro, em parte de barro. E o significado de cada parte dela dentro da história. E vimos que finalmente, quando Nabucodonosor estava vendo aquela estátua, ele percebeu que uma pedra não cortada por mão humana foi arremessada, bateu nos pés daquela estátua, quebrou, esmiuçou a estátua inteira, que ela virou pó e foi levada como a palha pelo vento. E aquela pedra que havia quebrado aquela estátua se tornou uma grande montanha que tomou conta do mundo inteiro. E essa pedra se tornou uma montanha, e essa montanha representa o quê? O reino de Deus, que jamais passará, ao contrário dos reinos anteriores mostrados pela estátua. Então, nós vamos estudar hoje sobre essa pedra que destruiu a estátua. Vamos lá recordar em Daniel 2, 34 a 35? Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então, vamos ver que significa essa pedra lá em 1 Pedro 2, de 3 a 4. Se é que já provastes que o Senhor é bom, e, chegando-vos para ele, a pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, quem é essa pedra? Jesus, a pedra que foi rejeitada. E lá em Atos 4, de 10 a 11. Seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E lá, Efésios 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. O que significa a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores? Se você for estudar a história da construção do Templo de Jerusalém, lá por Salomão, vocês vão ver que não havia barulho de martelo, de serra. Era um lugar silencioso, porque até na construção houve reverência. As pedras eram cortadas numa pedreira distante e trazidas já no tamanho certinho para cada local. Cada lugar que ia ser colocado já tinha a pedra certa. Só que tem uma pedra que, quando chegou, não se encaixou em nenhum lugar. Ela não se encaixava. Ela não cabia em nenhum lugar e foi deixada de lado. Ali se passaram os anos durante a construção, ela tomou sol,
tomou chuva, até que chegou um ponto da construção em que ia ser colocado uma pedra que ia sustentar tudo. Era chamada pedra angular. Quem é engenheiro sabe que existe um ponto de sustentação na construção e que aquele ponto é crucial, que vai aguentar todo o peso de tudo e tem que ser algo feito especificamente para aquele local e bem resistente. E eles colocaram uma pedra. A pedra não aguentou, rachou. Colocaram outra e foram tentando e não conseguia. E não havia como resolver o problema. Até que alguém, passando por aquela pedra, estava ali há muito tempo, rejeitada, percebeu que aquela pedra tinha o formato exato para pôr no local. E eles resolveram testar. Colocaram e ela aguentou firmemente o peso. Por isso, ela é comparada a Jesus. Ela é um tipo de Jesus. Por quê? Quem foi rejeitado pelo povo? Jesus. Jesus, o Messias. A tal ponto ele foi rejeitado que eles o crucificaram. Então, essa pedra angular que foi rejeitada é Jesus. E essa pedra é aquela pedra que destruiu a estátua. É a pedra que vai terminar com a história desse mundo. É a volta do próprio Cristo. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, para entender sobre essa volta? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vemos aqui uma descrição que Paulo deu sobre a volta de Jesus. E lá no Evangelho de João 14, de 1 a 3, está escrito: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar esse lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é uma promessa que Cristo deixou para nós. Ele prometeu voltar. Ele, essa pedra que vai acabar com esse mundo de miséria, de dor e de tristeza. E lá em Hebreus 9, 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O que nós vemos aqui? Todos nós, quando nascemos, iniciamos uma caminhada, uma lenta caminhada, que leva a um único destino, a morte. Tão certo como todo ser humano que vive nessa terra vai morrer, é também a certeza da volta de Jesus. Se a morte é certa, a volta de Jesus mais ainda. Então, como virá Jesus? Como virá o nosso Senhor? Vamos lá para Atos 1, de 9 a 11. Nós vamos ver uma descrição sobre o que os anjos falaram da volta de Jesus. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, o que nós vemos aqui? Jesus, ele subiu em corpo, ele era visível. Então, da mesma forma, os anjos disseram, do mesmo modo que aqueles galileus, aqueles discípulos, aqueles primeiros discípulos viram Jesus subindo, assim também ele será visto em corpo.
E lá em Lucas 24, 39 a 41. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: Tendes aqui alguma coisa para comer? Alguma coisa que comer? Ou seja, Jesus, como eu falei, em corpo, não em espírito. Porque quando ele ressuscitou, ele veio e pediu o quê para fazer? Pediu para comer. Um espírito come? Não. E mais, o que ele fez quando Tomé apareceu perto dele, que tinha duvidado tanto da presença dele? Falou, toca aqui. Se fosse um espírito, ele falaria para tocá-lo? Não. Ou seja, é em corpo. Quem fala que é espírito está indo contra o que a própria Bíblia diz. O próprio Tomé pediu para tocar, né? Exato, ele tinha pedido e Jesus falou para ele, toque em mim, tá aqui minhas feridas, vem cá, você não duvidou? Toca aqui. Foi o que Jesus falou para ele. E lá em Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem vai ver a volta de Jesus? Todo olho. A Bíblia é certa. A verdade está aqui bem presente. Todo olho o verá. Ninguém ficará sem ver. Não será escondido. Não será secreto. Será para todo mundo ver. E lá em Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quem? Todas as tribos, no caso todas as nações, todos os povos, o mundo inteiro vai ver. Eu não sei como, nosso mundo é redondo. No momento aqui que eu estou gravando esse estudo, é dia. Moro aqui no Brasil, então lá do outro lado do mundo é noite. Não dá para, ou seja, o sol não aparece aqui e lá, mas Jesus vai dar um jeito. Eu não sei como, mas eu creio que Deus tem o poder para tal. Ele é Deus, Ele é o dono do universo, Ele criou tudo, então Ele pode tudo. Mateus 25, verso 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele não virá sozinho, ele virá acompanhado de miríades e miríades. Todos os anjos virão. Todos os anjos virão com ele. Será uma coisa maravilhosa. Ai de quem perder esse espetáculo e que não puder apreciar esse espetáculo. Agora vamos ver Lucas 21, verso 27. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Deus é glorioso. Os anjos, a gente vê exemplos na Bíblia que eles são anjos de luz. As pessoas que tiveram a visão só dos anjos não suportaram. Moisés, quando viu a bondade de Deus, ficou com o rosto iluminado, que as pessoas pediram, o povo pediu para ele pôr um véu, que eles não suportavam olhar o brilho na luz, no rosto de Moisés. Você imagina então ver ao vivo, direto, a cores, como se diz, Jesus em glória, o próprio Deus em glória e os anjos. Isso é uma parca representação artística de como seria a volta de Jesus. Isso aqui é um arremedo, mas dá para a gente ter uma leve noção do que será aquela coisa gloriosa que será a volta de Jesus. E vamos ver o que acontecerá com os salvos lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que acontece primeiro?
Jesus vem em glória e majestade, e ao som da sua voz, ele chama os mortos de todas as eras, os mortos salvos de todas as eras, levantam da tumba e são ressuscitados, não mais naquele corpo em que desceram à sepultura doente, com a velhice, mas em glória, transformados. E nós, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e todos nós iremos encontrar o Senhor nos ares. E vamos lá para 1 Coríntios 15, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Já falei. E aqui em 1 Coríntios 15, verso 52. Os justos mortos ressuscitarão e os justos vivos serão arrebatados. Aqui nós vemos como a Bíblia é bem enfática. O que vai acontecer com os salvos? Os salvos então receberão a recompensa. Nós não seremos reencarnados, não entraremos de volta no nosso corpo os mortos, os que estiverem mortos, mas serão chamados da sepultura. E todos iremos encontrar Jesus nos ares. E o que acontecerá com os ímpios? E a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não... aí tá repetido, né? Dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, a perdição eterna. Enquanto os salvos recebem a recompensa da vida eterna, os ímpios recebem a perdição eterna. E vamos lá para 2 Tessalonicenses 2, verso 8, onde a gente vai ver o que vai acontecer com a manifestação da glória de Deus frente aos ímpios. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá como a manifestação da sua vinda. A simples manifestação da vinda, os ímpios não suportam. Eles são destruídos. A gente vê, como já disse anteriormente, em várias ocasiões na Bíblia, que quando Deus se manifestou, as pessoas não suportavam. Quando Deus desceu lá sobre o Monte Horebe, e foi dito, olha, ninguém encoste no monte, porque aquele que encostar no monte morrerá. Por quê? Todos nós ainda temos a natureza pecaminosa, mas como nós vimos, os salvos serão transformados, perderão essa natureza pecaminosa, receberão a glória, serão santificados, glorificados. Então poderão sim suportar ver a face de Deus, mas os ímpios, não. Então, o que acontece? A volta de Jesus é chamado aqui de o fim do mundo, porque os salvos são levados para o céu e os ímpios perecem, morrem. Por isso é chamado de o fim do mundo. E vamos ver um grande paradoxo que acontece nesse momento da volta de Jesus? Vamos lá para Apocalipse 6, de 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Só um momento. Nós vemos aqui todos, falou aí, rico, pobre, escravo, livre, soldado, comandante, quem quer que seja. E aí, só que aí está se referindo aos ímpios. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro,
porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Lembra que eu falei que eles vão ser consumidos, a gente viu agora mesmo, que eles vão ser consumidos pela presença de Deus, eles não suportam ver a face de Jesus. Eles pedem, caiam as rochas sobre nós e nos livre de ver a face daquele que está vindo nas nuvens, daquele que está sentado no trono. Nós não suportamos. Por sua vez, vamos ver o que acontece com os justos. Isaías 25, verso 9. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus. Por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor. Por ele temos esperado. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Eis o Deus em quem aguardávamos. Esse será o grande brado dos salvos. Os salvos, nessa hora, vão ter o seu brado de vitória, porque venceram o pecado pelo poder de Jesus, pela sua graça, e estarão para sempre livres da tentação do pecado e do pecado. Então só haverá duas classes de pessoas quando Jesus voltar: ou os salvos ou os perdidos. Em qual classe de pessoas você vai querer estar? A escolha é sua. Deus nos dá o livre-arbítrio. Jesus nos deixa escolher. Nós escolhemos hoje a que grupo queremos pertencer. Aos ímpios que não suportarão ver a face de Jesus e perecerão pelo sopro da sua boca, pela manifestação da sua glória, ou aos justos, aqueles que morreram, ressuscitados em glória, e aos vivos, que estiverem vivos na volta de Jesus, transformados no abrir e fechar de olhos e juntos indo encontrar o Senhor nos ares para receber a recompensa eterna. Qual grupo você vai querer estar? A escolha é sua, é hoje, não deixe para amanhã. Eu faço um apelo para você agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Escolha hoje. Até o próximo estudo.